Olá, como está a saúde do seu condomínio? E o que deve ser feito para prolongar a vida das edificações? Olá, hoje é o nosso primeiro quadro de Engenharia e Manutenções para o Conde TV. E o nosso convidado de hoje é especialista e mestre nesse assunto de engenharia, o engenheiro André Matsagavi, que é coordenador do curso de Engenharia Civil. Ele é professor da Univale de diversas disciplinas, pesquisador, consultor. Muito obrigada, Sagavi, por sua participação aqui com a gente. A gente tem participado de algumas assembleias, a gente tem conhecido melhor o seu trabalho, estamos encantados e vamos trazer mais conhecimento, né, para os síndicos, essa área que é tão delicada para os condomínios. André, vamos falar primeiro sobre uma particularidade de Balneário Camboriú, que é a Lei Municipal 2805 de 2008, né? Essa lei que torna obrigatória a realização de vistorias periódicas nas edificações da cidade e dá outras providências. Conta um pouquinho pra gente sobre essa lei específica. Ela ajuda bastante os síndicos, os condomínios? Qual que é a importância dela que você vê? Bom, obrigado, Miriam, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E poder contribuir, né, de alguma forma com esse tema que é tão importante, que é a manutenção predial, né? Essa lei municipal de Balneário Camboriú, a Lei 2805, ela auxilia muito os condomínios. Na verdade, ela trabalha de uma forma muito positiva para os síndicos e para os condomínios, de forma que já são estabelecidos alguns critérios e a regularidade de avaliação dos prédios, né? Coisa que a gente não tem a cultura de fazer e é muito importante. Poucas cidades, inclusive, têm uma lei. Poucas cidades, né? E nessa amplitude que a gente tem de Balneário Camboriú, de fato, pouquíssimas cidades têm. Algumas trabalham com algumas características um pouco mais específicas, por exemplo, né, a obrigatoriedade de inspeção de marquise, né, a obrigatoriedade de inspeção de uma parte em particular da edificação. E Balneário Camboriú não, ela trabalha com uma lei para a inspeção completa do edifício. Essa lei é bem importante, principalmente Balneário Camboriú, né, que é uma das cidades mais verticalizadas do Brasil. Engenheiro Sagavi, a gente sabe que você trabalha com inspeções, né, diretamente nos condomínios, com os síndicos. A gente também sabe vários elogios, inclusive dos seus laudos, que são laudos bem completos. Vamos falar um pouquinho de laudo, que tem a ver também com essa lei de manutenção e inspeção predial, né? Você nota que os síndicos, eles sabem, eles têm ciência da importância que tem um laudo bem feito, dele estar com tudo isso em dia? Na verdade, são poucos os síndicos que entendem a importância de um trabalho bem feito, né? Um trabalho de avaliação do prédio, a investigação dos problemas, que seja feito de maneira minuciosa, né? Então, hoje, muito se faz a opção pelo preço de um trabalho em detrimento da qualidade daquilo que está sendo oferecido, né? E isso é uma coisa bem importante a ser discutida, né? Então, muitas vezes se faz uma comparação em termos de preço de um trabalho ou de outro trabalho, né? E se acha que é o mesmo resultado e não é, né? O desenvolvimento de um laudo, ele precisa de todo um procedimento de investigação minucioso, detalhado de todas as partes, e isso leva certamente ao investimento do engenheiro, o profissional que está fazendo o levantamento. Isso demanda de tempo, né, de conhecimento técnico, e que vai resultar então num trabalho que normalmente é bastante extenso e por isso envolve normalmente custos um pouco mais elevados. E isso às vezes assusta. Então se opta muitas vezes pelo preço de um trabalho do que pela qualidade daquilo que está sendo ofertado. E isso infelizmente, um desconhecimento do síndico. E muitas vezes não é questão de maldade, né, ou de achar que está fazendo algo de errado. Não, é porque às vezes um profissional oferece algo e diz que é a mesma coisa e induz ao erro, né? Então isso é uma coisa que deve ser trabalhado com muito critério e muita atenção. Até porque a questão de ter um laudo bem feito, provavelmente, eu vejo isso em relação também a projetos, isso acaba tendo uma economia lá na frente, né, na hora da execução.
Com toda certeza, né? No momento em que uma avaliação de um problema é feita de maneira precisa, a intervenção para a correção do problema tende também a ser de maneira precisa. Ao passo que, se uma avaliação for incorreta, há uma chance muito grande de que a intervenção para a correção do problema seja também incorreta. Engenheiro, a gente também recebeu aqui algumas perguntas de síndicos, né? A gente comentou que você estaria aqui com a gente hoje, então a gente recebeu várias perguntas. Uma delas, que foi da síndica da Josmari, ela está hoje em São Paulo, ela perguntou em relação a um laudo, né? Como saber se aquele engenheiro, ele tem um conhecimento para fazer um laudo, mas como saber se ele está capacitado realmente para realizar o laudo e quais os critérios que o síndico deve ter nessa hora da contratação? Na verdade, essa é uma pergunta bastante difícil, né? Até mesmo para o síndico escolher aquele trabalho ou o profissional que está sendo contratado, né? Em tese, todo engenheiro ele tem a habilitação, engenheiro civil, ele tem a habilitação para fazer esse tipo de trabalho. Muitas vezes eles não têm o cuidado necessário e o envolvimento necessário que requer determinado trabalho, né? O síndico ele pode se cercar de trabalhos anteriores desse profissional, pode buscar informações acerca do trabalho que já foi realizado e da qualidade do trabalho realizado. Isso é bastante importante. E nunca balizar pelo menor preço. Isso é um erro que acontece com muita frequência. Se você quer um bom resultado, você tem que contratar um profissional que te oferece um bom trabalho. E essas inspeções, no caso, ela pode demorar meses, inclusive, né? A inspeção é rápida, mas o laudo em si, trabalhar um prédio, às vezes, principalmente no Balneário Camboriú, que as edificações são enormes. E conta um pouquinho pra gente, como é que funciona o teu trabalho quando vai no condomínio? Tem pontos específicos no condomínio que exige uma atenção especial? Então assim, vamos lá. Primeiro, para a gente fazer, vamos começar pela primeira parte, né? Para fazer um orçamento para um desenvolvimento de um trabalho. Uma coisa que a gente não faz é fazer um orçamento por telefone, né? A gente não está dando um preço por metro quadrado daquilo que vai ser feito, né? A gente tem que entender o que é o problema, o que é o prédio, e o que o condomínio quer, o que o prédio quer, o que a obra quer, qual o resultado daquele trabalho que está sendo ofertado, né? Ou está sendo contratado. Então essa é a primeira parte, né? Segundo, com base nessa avaliação é feito um orçamento, né, onde se vai estimar tudo o que precisa ser feito, se precisa ser feito estudo, se precisa ser feito ensaio, se precisa fazer acompanhamento, se precisa fazer monitoramento. Então são várias atividades que podem ser necessárias e que o síndico não conhece. O engenheiro, o profissional que está sendo contratado vai saber o que precisa ser feito e a amplitude do trabalho que vai ser desenvolvido, né? Tendo isso, aí após a contratação de um trabalho, se inicia então a inspeção. E a inspeção propriamente dita, ela também não é rápida, ela é um trabalho muito minucioso, né? Porque, muito embora em algumas situações o próprio síndico diga, olha, a gente tem pouco problema, não, a gente não tem problema aqui, a gente não tem problema ali. Mas o profissional que está sendo contratado, ele tem que olhar, procurar informações, procurar não conformidades, defeitos construtivos, fissuras, trincas, umidades, diversos problemas que podem ser indícios que para o leigo não representam muita coisa e para o profissional pode ser importante. Então, a inspeção, ela obviamente depende do tamanho do prédio, do empreendimento que está sendo trabalhado, mas também é um serviço que requer bastante tempo, né? Normalmente, alguns prédios, só a inspeção pode levar semanas para ser feita, né, completamente, né? Depende daquilo que é contratado de novo, né? Se a sua área é comum, se entra a parte de apartamentos, se entra fachadas, né? A parte de instalações, quer dizer, tem vários itens que podem ser vistoriados e avaliados durante a inspeção. E depois o relatório. E o relatório vai ser tão melhor quanto melhor tiver sido a investigação e o levantamento de detalhes. E isso realmente demora bastante. Sagavi, a gente sabe que quando se fala os síndicos sabem a responsabilidade que eles têm, então cada vez a gente também percebe que vários estão ficando mais atentos, até a questão da segurança, né? Quando o síndico ele identifica, por exemplo, um problema,
que ele deve fazer? Ele contrata um profissional ou ele precisa realmente ter uma avaliação mais técnica? O que você percebe? Vamos lá. Assim, quando aparece algum tipo de problema na edificação, é importante que seja chamado alguém que tenha habilitação para fazer a avaliação do problema que está acontecendo. Tudo bem, né? Soltou um rodapé, soltou uma pecinha, alguma coisa que seja muito simples e que basta recolocar algo, né, no lugar. Pode-se fazer uma contratação direta de algum prestador de serviço. Coisas que possam implicar em algum tipo de risco para o edifício, né, algum tipo de fissura, algum tipo de deformação, né, algum problema um pouco mais sério, algum vazamento que possa estar acontecendo, já é interessante e importante que seja chamado um profissional para que seja feita uma avaliação e a indicação daquilo que deve ser feito. Isso é bastante importante. Não devemos chamar alguém que não tenha habilitação para responder por algo. É importante para o síndico a seguinte situação. Se ele contrata alguém para fazer um trabalho, né, e esse trabalho for feito de forma incorreta, ou tiver uma intervenção de forma incorreta, como é que ele pode cobrar a responsabilidade de alguém que não pode responder por aquilo? E tem um histórico também, né? Fica todo o próprio síndico vai ter que responder por aquilo, porque ele está assumindo algo que não deveria assumir, que é papel de quem? Do engenheiro que vai ser contratado e avaliar e assumir a responsabilidade do dizer o que tem que ser feito e avaliar a amplitude do problema. A gente fala como a saúde do edifício, basicamente comparando com o corpo humano também, né? Porque tem um especialista e às vezes você acha que um problema é pequeno e que acaba sendo um problema maior, por isso que é importante estar com um profissional ali e cada vez mais aquele edifício ter um engenheiro com conhecimento, né? Ele vai ter um raio-x realmente do condomínio. Isso é importante, né? Você usou a questão da saúde humana, né? Se a gente está doente, a gente não vai no curandeiro, a gente procura um médico porque a gente quer um respaldo, né? E são várias pessoas, várias vidas envolvidas, né? Exatamente. Até tem uma síndica esses dias, ela brincou com a gente, falou, agora eu tenho que andar com um engenheiro ali, um engenheiro do lado, um advogado, porque realmente tem a questão da segurança envolvida, então tem que estar sempre atento, né? É bastante importante, né? Até mesmo porque, como eu já disse, né? O síndico, ele tem que se resguardar, ele não precisa assumir algo que não lhe cabe. A responsabilidade por algo que ele não tem a capacidade técnica, não tem o entendimento. Existe profissional para isso. O engenheiro, ele é capacitado para isso. Né? Qualquer reforma hoje precisa de uma avaliação. Né? Reformas simples, se consulta o engenheiro e se verifica, olha, é possível fazer, qual a interferência que isso pode ter na obra, qual o impacto que isso vai ter no edifício, né? E isso é importante, isso é normatizado, as normas técnicas estabelecem essa necessidade de contratação de engenheiro. A gente percebeu também nas assembleias, inclusive, a importância de se levar um engenheiro para apresentar como funciona o laudo, né? Até para as pessoas entenderem essa importância. Você vê também essa participação dos moradores contribui no trabalho do síndico de tudo que ele vai fazer durante o ano, não é mesmo? Sim, na verdade, a participação dos moradores contribui para o síndico e contribui também para quem vai fazer a inspeção, quem vai fazer um laudo. Porque toda e qualquer informação que a gente obtiver de quem está morando no condomínio, né, que percebe que há algo que não funcionou muito bem, né, o momento que aconteceu um determinado problema, quando aconteceu a fissura, qual a recorrência, todas as informações devem ser levadas em consideração pelo engenheiro que está fazendo a investigação, né, e que vai fazer o laudo para o condomínio. Então, com tudo isso, a gente monta um quebra-cabeça muitas vezes e consegue responder o problema. E em alguns pontos específicos você vai ter que entrar no apartamento? Como que funciona isso? Depende da amplitude do trabalho que está sendo contratado, né? Por exemplo, pela Lei 2805, eu não vejo como fazer um laudo para o condomínio sem entrar em apartamentos, mesmo que por amostragem. Por quê? Porque nós temos que avaliar o comportamento do edifício como um todo.
E não é somente dando uma olhadinha em partes dele, vou olhar somente a garagem, vou olhar somente o telhado. Não, a gente tem que avaliar o comportamento de todo o edifício. E por isso a gente tem que entrar em apartamento, sim. Normalmente esse tipo de trabalho, ele não é feito para o morador, para a unidade. Então, o resultado do levantamento para um laudo como esse, ele vai ter dados do apartamento, mas não é para o apartamento, é para o condomínio, mas precisa ser investigado. Porque, vamos lá, se eu tenho problema na fachada, eu consigo muitas vezes identificar que está acontecendo problema na fachada do prédio olhando por dentro do apartamento. Então essa relação é importante. E a parte do comportamento da estrutura, eu consigo identificar se existe uma repetição de problema ou uma maior gravidade de um problema, se eu consigo observar se esse problema ele é isolado ou se ele é recorrente em várias partes, em várias unidades. Então a avaliação das unidades dos apartamentos também é bastante importante. Sagavi, no caso de um edifício novo, né, normalmente conforme a Lei Municipal 2805, 6 anos, isso, né, a questão da primeira inspeção com o laudo, mas o síndico que ele é bem preocupado, ele pode antecipar um pouco essa vistoria para avaliar, para já ter um histórico dessa edificação? Na verdade, ele pode sim, né? O síndico ele tem a opção de aguardar para fazer um laudo cumprindo a Lei 2805 nesse prazo de 6 anos. Mas é importante sim que o prédio seja monitorado, que ele seja avaliado e na identificação de qualquer indício de problema, sim, um profissional deve ser contratado para fazer a avaliação. Em alguns momentos até a própria construtora pode ser chamada para fazer a avaliação do prédio, né? Não precisaria contratar um profissional externo para fazer isso. O que acontece é que muitas vezes a resposta da construtora não atende aquilo que o condomínio espera, os anseios do condomínio, né? E essa insatisfação então pode acabar gerando a necessidade de contratação de um terceiro para que possa então ser respondido aquilo que o condomínio está identificando como necessário. Naquele momento. Parece que às vezes 6 anos é bastante, no sentido de que a própria vários itens de desempenho às vezes é menor do que 6 anos. Né? Então como que é essa questão, né, dessa avaliação? Porque 5 anos é o prazo normalmente que as construtoras têm para estar com garantia. Isso. Né? Então antecipar é interessante. Que existem algumas situações diferentes, né, que a gente deve contextualizar. Existe um prazo de garantia legal para o prédio que são 5 anos. Essa garantia é legal. Mas não quer dizer que todas as partes do condomínio vão passar 5 anos sem que seja feito algum tipo de intervenção. Nós temos partes do edifício que precisam de manutenção periódica em prazos muito inferiores a esses 5 anos para que ele possa atingir 5 anos. E, na verdade, um prédio ele não é construído para 5 anos. Né? Uma vida útil de um prédio, inicialmente, hoje, ele vai ser construído para 50 anos. Mas como é que ele chega com 50 anos de idade? Com manutenções. Não tem como a gente chegar aos 50 anos de um prédio, lógico que não chega a 50 anos e o prédio some, ele desaparece, né? Ele vai continuar. Mas para que ele continue com saúde, continue funcionando corretamente, diversas avaliações, inspeções, manutenções terão que ser feitas durante todo esse período. Exemplo, né? Se a gente pegar, por exemplo, né, falamos em fachada. Se a gente pega um selante de uma junta de uma fachada de um edifício, essa junta ela envelhece muito rapidamente, né? Em torno de 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes até menos. Né? O selante ele acaba enrijecendo, ele acaba enfraquecendo, ele acaba tendo algum tipo de problema e aquilo pode gerar infiltração, pode gerar um descolamento de um revestimento. Para que isso seja identificado, deve ser feita uma avaliação, deve ser feita uma inspeção. Se num prazo que é requerido para aquele sistema ou para aquele produto, se dentro daquele prazo que o produto requer que seja feita uma inspeção não for feito, quando chegar aos 5 anos, você não vai ter a garantia da construtora, porque a inspeção que deveria ser feita naquele período não foi feita. Então é importante que a gente saiba que a garantia dos 5 anos é uma lei, é obrigatório, mas para que
o condomínio chegue aos 5 anos podendo cobrar da construtora aquela responsabilidade da garantia, também o condomínio tem que fazer dever de casa, que é a inspeção, a avaliação e a manutenção sistemática, periódica, né, de todas as partes da edificação. E hoje, o interessante é que hoje as construtoras também oferecem um manual, né, um manual do síndico, um manual do morador, e ali naquele manual a própria construtora já diz aos síndicos e aos moradores, olha, de tanto em tanto tempo você tem que fazer uma determinada atividade para que a gente chegue nos 5 anos e você possa ter o seu prédio em condições de uso, né, com a vida útil adequada, né, funcionando adequadamente, e isso serve de duas formas, uma para resguardo do condomínio e da construtora, serve para as duas partes, eu acho muito legítimo, só que todos têm que fazer o seu dever. Sim. A construtora constrói bem, o síndico mantém bem e tudo vai funcionar perfeitamente. Tá. Inclusive, por parte das construtoras também se preocuparem em entregar um bom manual para os síndicos conseguirem estar com essas manutenções em dia, né? Correto, né? A gente tem, lógico que a gente tem diversos tipos de construtoras com diversos padrões e qualidade daquilo que é oferecido. Da construtora também para melhorar cada vez mais as com edificações. Certeza. E é importante para a construtora investir nisso. É um investimento importante, né, que ela ofereça ao condomínio um manual. Quanto mais detalhado for esse manual, melhor. Né? Melhor para quem? Melhor para a construtora, que está se resguardando, melhor para o condomínio, que sabe o que tem que fazer, né? Melhor para o prédio, porque vai se garantir que ele vai conseguir atingir a durabilidade que precisa, a vida que precisa, né, em condições ótimas, né, de saúde daquela edificação. Então é bom para todo mundo. Mas, de fato, algumas construtoras ainda não investiram de forma adequada nesse tipo de manual, outras não. A gente tem manuais assim, construtoras que oferecem manuais de altíssima qualidade. Interessante até para quem vai comprar um apartamento, né? É muito importante. Na verdade, o comprador do imóvel deve se atentar para isso também. A construtora fornece ou não? Fornece manual? A gente fala também a comparação com o carro, por exemplo, né? Às vezes a pessoa cuida mais do carro do que a própria edificação, sendo que o valor de uma edificação é muito maior. Por isso que tem que estar atento, cuidando, valorizando e tendo os moradores também participando, né? Na verdade, eu particularmente eu acho que a gente trabalha hoje com uma inversão de valores, né? Se a gente for pensar nesse exemplo que você citou do automóvel. Quando nós compramos o automóvel, a cada 6 meses, 10 mil quilômetros, né, a gente já tem uma manutenção programada e a gente já sabe que vai existir um custo, um investimento para que a gente consiga manter esse carro por muitos anos, inclusive com a garantia. Né? Se não fizermos qualquer das manutenções, a garantia se encerra por ali. Né? E isso tem um custo, e nós sabemos que tem esse custo. Vai lá, R$1.000, R$2.000 por ano que a gente vai ter que investir nessa manutenção. Para o condomínio, se nós oferecemos ou se indicamos que há essa necessidade desse investimento do morador, o proprietário do imóvel, olha, você vai ter que investir nesse ano R$2.000 para o seu condomínio. O pessoal já acha um absurdo, nossa, é um valor muito alto, não, isso não pode acontecer, isso não dá porque não pode. Mas aí vamos fazer uma comparação, o automóvel custa R$100.000, eu invisto R$2.000 no ano. O imóvel custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões e eu não admito investir 2.000 por ano. Então há essa falta de equilíbrio, né, e essa falta de cultura no investimento naquele bem que nós temos para que de fato ele dure, né, para sempre, né, que a gente possa passar a nossa vida inteira sem ter problemas no edifício. Exatamente, e dure e que também nos resguarde, né, a questão da segurança principalmente. A gente vai ter bastante assuntos para falar quando se fala em engenharia. A gente quer falar também sobre as fachadas, sobre tecnologia. A engenharia é em cumplicidade também com a arquitetura, que a gente vê que cada vez mais os engenheiros e os arquitetos têm que estar juntos, os síndicos também, as administradoras. Cada um tem seu papel, né, o síndico em relação ao condomínio. Queria te agradecer, né, pela sua participação aqui com a gente. Parabenizar pelo seu trabalho também e para os síndicos ficarem atentos às normas, às leis, mas a importância de ter um bom profissional junto para se resguardar. Muito obrigada. Obrigado, Miriam. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma.
né? E sempre que possível, né, até pela atividade, né? O nosso professor, docente, a gente sempre tenta contribuir para que todo conhecimento seja passado, né, das diversas formas, né? E esse apoio, esse lado da arquitetura e engenharia andando em conjunto, eu acho que também é muito importante, né? E a gente tenta fazer isso também dentro da universidade, cada vez mais, né? Os arquitetos e engenheiros se complementando, acho que é muito importante, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, estarem aqui com a gente. A gente vai sempre estar trazendo novidades sobre Santa Catarina também, Balneário Camboriú, que hoje é uma vitrine, Balneário Camboriú conhecida por todo o país, até pelo mundo, pelos grandes edifícios. E continuem com a gente através do Condomeeting, através do Conde TV, Ego Notícias também a gente vai estar, e esteja sempre com a gente.